Quando esse livro foi escrito, então? Para nós entendermos um pouquinho quando esse livro foi escrito, nós precisamos voltar um pouquinho na história de algo que nós estudamos lá no livro de Gálatas, sobre um pouquinho da cronologia da vida do apóstolo Paulo. Não toda nós vamos estudar no livro de Romanos, mas no livro de Atos você estudou, no livro de Atos não, no livro de Gálatas você estudou a cronologia da vida do apóstolo Paulo, então eu vou pensar algumas que nós estudamos lá no livro de Gálatas. Primeiro, a conversão do apóstolo Paulo, registrado em Atos 9, de 1 a 19, ela se dá aproximadamente no ano 33 a 34. Então, a conversão do apóstolo Paulo, do Saulo, nós vamos ter no Atos 9, de 1 a 19. E também em Gálatas 1 a 18. Dando essa data, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo, que está registrado em Atos 13, de 1, e em 14, 28, a 14, 28, nós vamos ter a primeira viagem missionária de Paulo, que foi a viagem que nós estudamos no livro de Gálatas. Na Galácia foi a primeira viagem missionária, que é dado nos anos 47 a 49. Então, se nós estamos numa cidade de Corinto, Corinto não faz parte da primeira viagem missionária, então nós já descartamos essa data. Mas nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, que é datada, que está registrada no livro de Atos, capítulo 15, versículo 36, e capítulo 18 a capítulo 18, versículo 22, a segunda viagem missionária de Paulo. E essa segunda viagem missionária acontece dos anos 49 até 51. Então, nesta viagem, nós vamos tirar algumas evidências que também essa data não seria a data precisa, mas nós teríamos a visita de Paulo a Corinto nesta primeira viagem missionária. Mas nós temos a terceira viagem missionária, que está registrado em Atos 18, 23, de 21 a 17, que ela acontece dos anos 51 a 57. Então nós temos a terceira viagem missionária. Agora, chamar a atenção nossa para as prisões de Paulo, as prisões dele. Então nós temos de 57 a 59, nós vamos ter a prisão de Paulo na cidade de Cesareia, ou seja, quando ele termina a terceira viagem missionária, que ele desce para Jerusalém para levar a oferta que a Macedônia tinha recolhido para entregar aos pobres na cidade de Jerusalém. Então Paulo é preso e ele é levado para Cesareia. De 57 a 59 foi essa prisão. Aí Paulo vai para a sua prisão em Roma. E a prisão de Roma, ele vai exatamente no ano 59. E como nós vemos o registro no livro de Atos, capítulo 28, nós vamos ver a prisão de Roma que Paulo tem. Então Paulo fica de 60 a 62 preso em Roma. E essa prisão é o que nós chamamos uma prisão domiciliar. Então nós podemos entender que Paulo não poderia nunca ter escrito este livro nesse tempo, 60 a 62. Então, a evidência que nós temos que esse livro é uma data provável, porque existe duas possibilidades de datas aqui, e eu vou passar as duas para vocês. A primeira possibilidade é que ele escreve de 53 a 58, entre 53 e 58. Agora, a data que hoje é considerada a data mais aceita seria 57. Então, qual seria a evidência de ser 57? 57 porque seria exatamente o finalzinho da terceira viagem missionária. E se nós olharmos atentamente o livro e lermos atentamente o livro de Atos, como nós já fizemos e nós já estudamos, nós vamos ver que Paulo fica em Corinto por algum tempo.
Inclusive no capítulo 18, ele vai dizer lá que ele ficou um bom tempo na cidade de Corinto ensinando nas sinagogas. Está lá no capítulo 18 do livro de Atos. Então, há uma evidência muito forte que seria nesse finalzinho, entre 57, no ano 57, que Paulo escreveu da cidade de Corinto para Roma. Uma preocupação, nós não vamos fechar com vocês datas, mas nós vamos pedir que você faça a sua, você defenda uma data ou uma outra data, ou se é 53, é 58, ou se é precisamente o ano 57. Terceira pergunta do livro para nós respondermos o método crítico, de a quem o livro foi escrito. Então, nós vamos ver aqui dentro do livro, há uma evidência interna desse livro, no versículo 7 do capítulo 1, que ele foi escrito exatamente para a cidade de Roma. E eu gostaria de ressaltar essa leitura com vocês. No capítulo 1, versículo de número 7, ele vai dizer: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, há uma evidência forte no livro, dentro do livro, uma evidência interna, que Paulo está escrevendo exatamente para a cidade de Roma, para a igreja de Roma. E fortalece ainda mais isso quando nós olhamos o versículo de número 8, ele vai dizer assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, a importância que era Roma para aquele momento da história, era vital ali a vontade de Paulo de visitar, e ele vai dizer que ele tentou por muitas vezes visitá-lo, no versículo 13 do capítulo 1, de visitar essa cidade, mas ele foi impedido. Ele tinha uma proposta também muito grande no livro, de dizer o seguinte: eu estou escrevendo para vocês, para que nós venhamos mutuamente nos edificarmos, ou seja, um mútuo conhecimento, para que a fé ainda aumente mais entre Paulo e os romanos. Mas há uma evidência também no livro dizendo o seguinte: eu quero que vocês me enviem para a Espanha. A Espanha seria uma fronteira ainda que o evangelho não tinha chegado, mas que o apóstolo Paulo tinha uma proposta toda especial para passar por Roma, edificando a igreja que estava constituída em Roma e indo depois para a Espanha. Então, a quem o livro foi escrito? Foi escrito para Roma. Há a mesma refutação a respeito da autoria, a mesma refutação para aonde o livro foi escrito. Por quê? Porque as cópias no passado não tinham a palavra Roma. Então, as pessoas que fizeram as cópias introduziram essa palavra com o capítulo 16, que dizem serem uma inserção posterior. A quarta pergunta diz: de onde o livro foi escrito? Então, quando nós olhamos o capítulo 16 do livro de Romanos, capítulo 16, versículo de número 23, ele vai dizer: saúdo-vos, Gaio, meu hospedeiro. Se nós pegarmos esta evidência interna do livro, de onde o livro foi escrito, Romanos 16, 23, nós pegamos Atos, capítulo 18, versículo de número 7. Nós vamos ver uma evidência externa do livro, mas interna dentro da palavra, dizendo de Atos 18, versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo. Então, lá nós vamos ver no livro de Romanos que é Gaio. Então, qual é o nome completo deste homem? Aqui ele dá só Tício
justo. O nome completo desse homem seria Gaio Tício Justo. Então, de onde o livro foi escrito? Então, nós estamos aqui dentro da cidade de Corinto. Então, nós podemos pegar o livro de Romanos, capítulo 16, versículo 23, junto com Atos 18, 7, dizer que de onde esse livro foi escrito foi da cidade de Corinto. A última pergunta do método é para onde o livro foi escrito. Para onde o livro foi escrito, a mesma evidência que a gente vê a quem, ou seja, a igreja que foi endereçada o livro, de onde ou para onde esse livro foi escrito, o mesmo versículo 1:7 dá-nos a referência dizendo que este livro foi escrito especificamente para a cidade de Roma. Então, bom estudo, Deus te abençoe e que o método não seja um empecilho para você estudar, mas que encorajamos ainda você muito mais a se fortalecer estudando a palavra junto com o método. Bom estudo!